caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as armas que mais se destacaram na invasão russa da Ucrânia, um terrível conflito que acabou de completar 500 dias. A loja do canal está cheia de novidades incríveis para os amantes do militarismo, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e temas militares. Bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis, azulejos, canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clique no link aqui na descrição e confira todas as novidades. Neste sábado, dia 8 de julho, a invasão russa da Ucrânia completou 500 dias. Apesar de toda a dor, morte, sofrimento e devastação lançadas por Putin contra a Ucrânia ao longo desses 500 dias, infelizmente não há previsão de um fim para o conflito no curto ou médio prazo. Ao longo de todo esse tempo, muitas armas e veículos se destacaram no campo de batalha, com o primeiro tipo de arma a alcançar um status de celebridade sendo os mísseis antitanque. A invasão russa envolveu milhares de blindados e caminhões, um número muito superior aos blindados em uso pela Ucrânia naquele momento. Tudo o que os ucranianos tinham para tentar barrar as longas colunas blindadas russas eram os mísseis antitanque, uma categoria na qual se destacou o FGM-148 Javelin norte-americano, um sistema composto por duas partes principais. A central de controle, responsável por localizar e travar veículos no alvo, e o tubo descartável contendo o míssil. Após travar o veículo no alvo, o míssil é lançado e o soldado pode abandonar imediatamente a área, com o míssil percorrendo de forma autônoma o percurso até chegar ao alvo designado. Com um alcance de até 4 km, o Javelin atinge o blindado a partir de cima, justamente onde é mais vulnerável, aumentando as chances de causar danos graves. Outra arma nessa categoria que se destacou no início da guerra foi o NLAW, um projeto sueco e britânico. Ao contrário do Javelin, o NLAW é composto apenas pelo tubo totalmente descartável, ou seja, após o lançamento, todo o conjunto pode ser abandonado no terreno, mas não é propriamente guiado como o Javelin, com o míssil usando um método conhecido pela sigla PLOS, que em inglês significa linha de visão prevista. Ou seja, o computador do NLAW faz uma previsão sobre a localização estimada do alvo com base no acompanhamento feito pelo operador. O que significa que o seu alcance é bem mais limitado, podendo atingir alvos com precisão a no máximo 800 metros. E ainda na categoria de mísseis antitanque, não podemos nos esquecer do Stugna P, de fabricação ucraniana. Ao contrário do Javelin e do NLAW, o Stugna P obriga o operador a manter o alvo na mira durante todo o percurso do míssil. Mas, apesar dessa desvantagem, o seu alcance é muito maior, podendo atingir alvos com muita precisão a até 5,5 km. Foi graças a essas três armas que os ucranianos conseguiram enfraquecer e barrar o avanço das longas colunas blindadas russas, causando centenas de baixas em veículos e blindados russos. Saindo da categoria dos mísseis antitanque, entramos agora na artilharia, que também atraiu muitas atenções nesse conflito, com destaque indo para sistemas ocidentais como o M777, um obuseiro rebocado norte-americano de 155 mm, famoso pela sua elevada cadência de tiro e precisão, capaz de disparar até 4 projéteis por minuto com alcances que, dependendo da munição, pode ser de até 40 km. Outra artilharia que atraiu as atenções foi o Caesar francês, um obuseiro autopropulsado de 155 mm, bastante automatizado, conhecido por ser um dos mais avançados obuseiros do mundo. Na mesma linha do alemão Panzerhaubitze 2000, com um visual que lembra bastante o M109, mas recheado com tecnologias muito avançadas. Com tudo isso, muito bem protegido dentro de um blindado robusto de 55 toneladas.
Do lado russo, o destaque vai para o TOS-1, um lançador de foguetes feito para o lançamento das temíveis bombas termobáricas. O TOS-1 é capaz de lançar até 24 foguetes com ogivas termobáricas, também conhecidas como bombas de vácuo, pelo fato de sugarem todo o ar na zona de detonação, gerando uma onda de choque muito maior do que um explosivo convencional, capaz de explodir órgãos de qualquer um apanhado na sua zona de impacto. Mas, de todos os sistemas de artilharia, nenhum se destacou mais do que o HIMARS, capaz de lançar projéteis de incrível precisão a distâncias entre os 80 e 90 quilômetros. O HIMARS mudou dramaticamente a realidade da guerra quando surgiu na Ucrânia em julho de 2022, obrigando os russos a afastarem os seus depósitos e centros de comando por muitas dezenas de quilômetros atrás da retaguarda. Saltando agora para a área dos mísseis, apesar daquele conflito ser essencialmente terrestre e aéreo, um míssil antinavio se destacou. Refiro-me ao Netun, de fabricação ucraniana, o míssil que afundou nada mais, nada menos do que a nau Capitânia da frota russa do Mar Negro, o poderoso Moskva. Ainda na área dos mísseis, mas agora na categoria dos mísseis de cruzeiro, o destaque vai para o Kalibri russo, um míssil subsônico que, apesar de não ter nenhuma característica especial, espalhou o caos e a destruição na Ucrânia antes da chegada das defesas antiaéreas ocidentais. Outro míssil que ganhou fama naquela guerra foi o Kinzhal, anunciado pela Rússia como um míssil hipersônico imparável. E, de fato, foi imparável, com os ucranianos conseguindo pará-lo apenas depois de receberem sistemas antiaéreos realmente modernos, como o Patriot. E o Patriot é o primeiro sistema da categoria das defesas antiaéreas que realmente se destacaram naquele conflito. Um sistema excepcionalmente avançado, com a versão PAC-3 feita sob medida para interceptar e destruir mísseis balísticos e hipersônicos como o Kinzhal. Os sistemas portáteis de defesa aérea, conhecidos como Manpads, também se destacaram no conflito e, aliás, por alguns meses, foram essencialmente as únicas defesas aéreas da Ucrânia naquela guerra, com aqueles pequenos mísseis derrubando dezenas de helicópteros e aviões russos e até mesmo mísseis de cruzeiros subsônicos. Ainda nessa categoria temos o NASAMS, de curto e médio alcance, um sistema tão eficiente que foi o escolhido para proteger o espaço aéreo à volta da Casa Branca em Washington. Outro sistema nessa mesma categoria que merece destaque é o IRIS-T alemão, também de curto e médio alcance, letal contra mísseis de cruzeiro. E já que estamos falando na Alemanha, não podemos nos esquecer do Gepard, um sistema que antes daquele conflito era visto como obsoleto, mas que provou ser muito eficiente para a interceptação de alvos a baixa velocidade e altitude, como helicópteros, mísseis e até mesmo drones. E por falar em drones, não há uma categoria que tenha alcançado tanto destaque naquela guerra como essa. Do lado russo, o destaque vai para o drone kamikaze de fabricação iraniana Shahed-136, capaz de transportar uma carga explosiva de até 50 quilos por centenas de quilômetros. Outro drone kamikaze russo que está causando grandes dores de cabeça nos ucranianos é o Lancet. Pequeno, leve e compacto, mas muito ágil e veloz, capaz de atingir os blindados justamente onde são mais vulneráveis, causando grandes estragos e muitas baixas. Do lado ucraniano, o Bayraktar TB2 atraiu muitas atenções no início do conflito, chegando mesmo a destruir alvos navais como pequenas lanchas russas. Mas, com o passar do tempo, os drones de menores dimensões foram atraindo cada vez mais as atenções, com os ucranianos empregando pequenos drones comerciais, como o DJI chinês, em missões de observação e reconhecimento, com alguns sendo adaptados para a missão de drone kamikaze e para o lançamento de pequenas granadas.
E agora, na fase mais recente do conflito, blindados de combate ocidentais como o Leopard 2 e blindados de transporte e combate de infantaria como o Bradley estão se destacando na ofensiva ucraniana. Mas o maior destaque está indo mesmo para um míssil britânico e francês, o Storm Shadow. Um míssil de lançamento aéreo de longo alcance e incrível precisão, que foi capaz de colocar sob alcance mais de 90% do território ucraniano ocupado pela Rússia. Essas foram as armas que nos últimos 500 dias mais se destacaram naquele terrível conflito.